Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste fim de semana, ela é como um complemento do domingo passado. Não só o Evangelho, ele é a continuação imediata, terminou no domingo passado no versículo 8, do capítulo 18 de Lucas, e agora começa no versículo 9, Nosso Senhor contando mais uma parábola, como ele continua no mesmo assunto e dando-nos novas revelações de Deus. Importante nós termos sempre essa consciência. Quando nós estamos ouvindo as Sagradas Escrituras, o Evangelho, os livros do Antigo Testamento, nós estamos em contato direto com a revelação divina. Deus está nos dizendo, pela sua bondade, pelo amor que Ele tem por nós, Ele está nos dizendo como as coisas são, não como a gente sente que é, não como a gente pensa que é, mas como as coisas realmente são. E Deus está nos colocando diante da nossa própria vida, diante dEle e da nossa vida, e nos colocando naquela decisão, aquele ponto que é o mais decisivo, que é a salvação da nossa alma. Justamente nesta parábola, neste evangelho de hoje, isso fica evidente para nós, que nós temos que nos preocupar com a nossa salvação e não dá-la como pressuposto. O grande pecado do fariseu neste evangelho, da sua soberba, que já é um pecado capital, é a presunção. Ele se presume salvo, ele se presume bom demais, e a oração dele nem se torna a oração verdadeira. Ele está se gabando diante de Deus, ele está dizendo para Deus todas as qualidades que ele tem. Qual é o problema disso? O problema é que, no domingo passado, Nosso Senhor nos dizia que importa rezar sempre e não desfalecer jamais, permanecer constantes na oração, e Deus ouvirá a prece dos seus justos. Mas neste evangelho ele está dizendo, existe uma oração que ela não é ouvida por Deus, existe uma oração que não chega aos céus. A conclusão do evangelho é justamente essa: este último voltou para casa justificado, o outro não foi ouvido nas suas preces, porque ele não foi sincero. A presunção, ela nasce desta falta de sinceridade, porque o fato é, todos nós, se olharmos para a nossa própria alma, olharmos para Deus com seriedade, com sinceridade, nós contemplaremos, nós veremos a grandeza de Deus, o seu amor infinito, toda a obra da criação. Os testemunhos são contínuos, basta que nós paremos em silêncio um pouco e pensemos, e nós vamos reconhecer, Deus me criou do nada, e por nada. Ele não tinha motivos que eu merecesse para que eu fosse criado. A minha vida é um dom gratuito de Deus. O fato de nós estarmos aqui, o fato de nós termos consciência, de termos uma vida, de termos capacidade de ação no mundo, de ter esta possibilidade de sermos felizes, mesmo que a nossa vida seja muito difícil, isso é um dom de Deus, uma graça. O fato de nós termos inteligência, que nos torna capazes de conhecer a verdade das coisas, e há uma alegria em conhecer a verdade, isso é um dom de Deus. O fato de nós termos uma vontade que quer o bem e deve querer o bem, muitas vezes não quer, mas deve querer o bem e pode alcançá-lo, isso é uma graça de Deus. O fato de nós termos memória, a memória é uma faculdade da alma, mais do que uma faculdade do cérebro, isso na tradição da igreja toda, na tradição filosófica, entende-se isso, a memória ela está na alma. O cérebro é um instrumento para a ação, mas a memória é uma faculdade da alma, que permanecerá mesmo após a morte. A memória nos foi dada para guardar a verdade, guardar as palavras de Deus, não deixar cair por terra aquilo que Deus nos ensina, mas conservá-la no nosso coração e apoiar a nossa vida nesta palavra. Os nossos afetos para desejar o bem e realizá-lo, ou seja, tudo que nós temos, aquilo que nós recebemos, que somos, recebemos de Deus como um dom que deve ser multiplicado, que deve ser bem utilizado, que é para a vida, que é para o bem. Nós temos uma finalidade com a nossa vida, dada por Deus, fomos criados para participar da glória divina, fomos criados para conhecer a verdade, amá-la, louvar a Deus, servi-lo com a nossa vida, e é isso que realiza o coração humano. Só que, muitas vezes, a maioria das vezes, infelizmente, a gente prescinde de Deus, é como se nós não precisássemos dele. E essa é a oração que o fariseu faz. Ele não precisa de Deus.
obrigado, Senhor. Ele agradece, mas é o início de uma oração, mas logo depois é uma exaltação de si mesmo. Eu não sou como os outros homens, eu sou bom, eu não sou ladrão, não sou desonesto, sou adúltero, esse cobrador de impostos aqui, coitado, né? Ele é péssimo, eu faço jejum, eu cumpro com rigor os preceitos religiosos. O que esse homem precisa? Aparentemente ele não precisa de Deus, e por isso a sua oração não chega aos céus, ela não é ouvida. Por quê? Porque ela é falsa, ela não está apoiada na realidade, e a realidade foi Deus que nos deu todas essas coisas, Deus que nos dá tudo aquilo que temos e somos, e quando nós paramos para olhar a nossa própria vida, aquilo que Deus nos deu, aquilo que é a finalidade da nossa vida, da nossa alma, quando a gente faz um exame sincero, se a gente entra na nossa própria alma e vasculha a própria vida, inevitavelmente nós perceberemos, nós somos muito mesquinhos, nós correspondemos muito pouco ao muito que Deus nos dá. Eu digo isso por experiência própria. Essa semana eu tive uma grande graça de fazer um retiro, exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, extraordinário, maravilhoso, recomendo a todos. E nesses exercícios são propostos para nós meditações. Santo Inácio mesmo propunha isso. Um monge então vai e nos dá alguns pontos para meditarmos, e depois nós passamos uma hora inteira refletindo sobre aquilo que nos foi proposto. Meditamos sobre a criação de Deus, sobre a dureza do pecado, a consequência do pecado, meditamos sobre a própria vida, e aí partilho com vocês. Ao meditar sobre a minha própria vida, com sinceridade, e a gente se dá o tempo de fazer isso, a gente percebe, a gente é muito mesquinho, digo por mim, correspondemos tão pouco, poderia ser tão virtuoso, poderia fazer tanto bem às pessoas, poderia ser sábio, ser bem instruído na verdade, na bondade, no conhecimento de Deus, no conhecimento das ciências humanas, as boas ciências humanas, poderia marcar profundamente a vida das pessoas desde a minha infância, adolescência, mas com esta falta de correspondência, com essa mesquinharia de vida, a gente deixa de ser bom, deixa de corresponder ao que Deus pede. E é isso que o fariseu está fazendo. Ele está olhando supostas qualidades que ele tem e está deixando de perceber quem ele é realmente. Coração duro, ele é frio, indiferente, está preocupado só consigo, despreza os outros, confia na própria justiça, ele é o seu próprio Salvador, ele não precisa de Deus, ele está mostrando isso. E Jesus começa a parábola dizendo, para falar sobre alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. É assim que o fariseu está vivendo. Ele vive a religião, mas a religião é algo externo, é um mecanismo técnico, não é um contato sincero com Deus. Ele não reconhece aquilo que ele é, miserável, necessitado de Deus, assim como somos todos nós. O mundo moderno, ele nos traz a mentalidade justamente a do fariseu. Nós não precisamos de Deus. Na verdade, Deus traz problema para a sociedade. Na verdade, não só a culpa não é nossa, como a culpa é de Deus mesmo. A culpa é que tem religião, a culpa é porque Deus fica colocando normas, e tem aquilo que é certo, aquilo que é errado, e aí emperra a nossa vida. Se tirasse essas normas assim, essas leis, tudo ficaria muito mais fácil, mais prazeroso, tranquilo, a gente ficaria com a consciência boa, e o mundo seria um lugar muito melhor. Não é? Aquela música do John Lennon famosa, Imagine all the people, imagine todas as pessoas num mundo sem religião, como as coisas seriam melhor. Vamos tirar Deus da história, ele está atrapalhando a gente. Esta é a mentalidade moderna, e isso nos leva para o fracasso da nossa alma. Nós deixamos de ser aquilo que nós fomos criados para ser. Fomos criados para ser santos, para desenvolver a nossa vida, os dons que Deus nos deu, para sermos bons, para suportarmos as dificuldades. Qual é o modelo? O próprio Cristo. Quando a gente olha nosso Senhor, que é Deus mesmo que se encarnou, o que a gente vê? A sua vida foi trabalho, a sua vida foi contínua labuta. Jesus não teve descanso, ele não sofreu só nas 12 horas da paixão. Jesus sofreu continuamente, se esvaziou da sua glória, habitou no meio dos homens, tolerou os nossos pecados, assumiu todos sobre si, lutou para formar os discípulos, suou para formar os discípulos, que os discípulos lentos de inteligência, duros de coração, e nosso Senhor penando, era mal visto, foi tido por louco pelos seus próprios familiares.
Tem essa passagem das Escrituras, seus familiares foram lá porque ele estava fora de si, ele fazia milagres, era tido como se estivesse agindo por Beelzebu. A sua vida foi trabalho e sofrimento, e nós queremos uma vida mansa. A gente acha que não precisa de Deus, não precisa de salvação, que a gente precisa de uma vida tranquila. Essa é a mentalidade que vai se entranhando em nós, e essa mentalidade nos levará para o fracasso, para uma vida vazia, medíocre, vã, que não cumpre aquilo para o que foi criado. Como que nós saímos disso? Olhando com sinceridade para nós mesmos. Deus, que é bom, Ele ouve a prece dos humildes. É isso que nós ouvimos na primeira leitura. O Senhor é um juiz, não faz discriminação de pessoas, Ele olha o coração, e as preces dos humildes sobe até os céus, atravessa as nuvens, e não descansa enquanto não chegar até o Altíssimo, e que Ele intervenha. A oração que a viúva fazia no domingo passado é justamente esta prece que sobe, humilde: Senhor, faze-me justiça contra os meus adversários. E é a prece sincera do cobrador de impostos, um homem conhecido como pecador público. Ele reconhece a sua própria miséria, ele é sincero consigo, olha para dentro de si e percebe que os problemas da sua vida não são culpa de Deus, não é Deus que falhou com ele, foi ele mesmo que não correspondeu. E brota desta oração sincera a humildade, o reconhecimento do seu próprio nada, e ele balbucia, ele diz essa oração que deve estar no lábio de todos nós, que é essa justiça que nós devemos pedir a Deus: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. O Senhor me criou com tantos dons, com tantas coisas boas, mesmo as dificuldades poderiam ter sido muito melhores aproveitadas, eu aproveitei tudo tão mal, eu correspondo tão mal, Senhor. Eu poderia ser um melhor estudante, passei meu ensino médio lá, chutando as matérias para passar logo, colei muitas vezes, não aprendi. No meu trabalho, uso mal o meu tempo, fui gastando tempo vendo lá Globoesporte.com, ou vendo Instagram, vou enrolando, não faço as coisas com perfeição. O Senhor me deu filhos para criar, e eu terceirizo a criação para a tela do celular, para a tela da televisão. Eu estou deixando de fazer o que o Senhor me pediu. O Senhor me deu uma esposa ou um marido para amar, e eu quero que Ele faça tudo para mim, e eu mesmo não quero servir em nada para Ele ou para ela. Estou fazendo as coisas tão mal, Senhor. Quando a gente percebe isso, a alma se abate. Aí vem a misericórdia de Deus, aí vem a grande esperança que Deus dá. Ele ouve a prece dos seus humildes. E se nós pedimos: Senhor, faz justiça, e a justiça que eu te peço é: tenha piedade de mim, eu quero ser melhor, eu quero começar novamente, eu quero tentar mais, eu preciso da tua graça. Se o Senhor não me der a sua graça, eu não consigo nada. Nosso Senhor nos diz isso: sem mim nada podeis fazer. Ele é a videira, nós somos os ramos, nós precisamos estar inseridos nele para que a sua graça se comunique e nós consigamos realizar aquilo para o que nós fomos criados. E por isso deve brotar continuamente do nosso coração e dos nossos lábios essa oração sincera: Senhor, tem piedade de mim. Se a gente, repito, se a gente investiga a nossa própria vida com sinceridade, nós reconheceremos quanto que nós poderíamos ser melhor. Mesmo que não tenham pecados mortais, é difícil não ter. Se a gente não fez um bom exame de consciência, difícil não ter um pecado mortal que passou despercebido. Mas mesmo que não tenha pecados mortais, ainda assim terá uma mediocridade, uma falta de correspondência a Deus, um aproveitamento péssimo dos sacramentos, a Eucaristia, a confissão, a própria Santa Missa, participar do rito, enfim, tantas coisas que nós podemos fazer melhor. E Deus atende a prece dos seus humildes. Deus quer a glória para nós, Ele quer que nós alcancemos a vida verdadeira. Ele nos criou para isso, mas para alcançar esta glória, nós precisamos reconhecer com sinceridade quem nós somos diante dEle, quem Ele é, o Deus Criador de todas as coisas, o nosso Salvador. Nós precisamos dEle. E quem somos nós? Somos miseráveis pecadores que precisamos da misericórdia dEle e da graça contínua. Se nós fazemos isso, Deus, Ele mesmo, e Ele diz isso para nós, se nós nos humilhamos na sua presença, Ele mesmo nos eleva. Ele: isso aí, meu filho, eu te perdoo, vamos lá, vamos começar de novo, eu te dou a graça, vamos fazer melhor agora. Eu quero que você deixe rastro no mundo, quero que você deixe uma marca boa, quero que as pessoas olhem para a tua vida e pensem: aí está um católico de verdade, uma pessoa que ama a Deus e ama a vida, que vive não por normas, mas por amor, cumpre as normas, mas por amor, cumpre os mandamentos porque ama, porque quer fazer o bem.
e isso dá efeito nas pessoas que estão ao redor, isso impulsiona, eleva o mundo. Tem uma santa, me esqueci o nome dela, mas ela dizia isso, uma alma que se eleva, eleva o mundo, e Deus quer isso. O mundo está mal, a culpa é de quem? É nossa. Santa Teresa de Calcutá dizia isso. Um repórter perguntou para ela, qual é o problema do mundo? E ela respondeu, o problema sou eu e você, somos nós, os nossos pecados. Por que o Brasil está mal? Por causa de nós. A gente é pecador, que a gente não leva as coisas a sério, a gente empurra as coisas, não faz aquilo que está ao nosso alcance, a gente não faz. Mas é fácil julgar os outros, né? Ver os defeitos dos outros, o que o outro devia ter feito melhor. Porque está assim porque fulano de tal não age, porque a pessoa não fez, porque o governante tal, não sei o que, tá. E eu? É isso que nós temos que olhar. O que eu poderia estar fazendo melhor na minha vida? E esse é o fruto que a oração traz. Humildade e conversão. Vamos pedir ao Senhor essa graça. Nessa Santa Missa, nosso Senhor, mais uma vez, se torna presente para nós, atualiza o seu sacrifício para derramar graças. Cada Santa Missa, o céu se abre. Deus faz chover graça sobre nós. Mas se nós não tivermos o coração sincero, a graça não entra, não penetra. Mas com o coração sincero, reconhecendo a nossa própria miséria e pedindo a Ele, Ele derrama a sua graça, eleva a nossa alma e nos faz santos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,